Então, boa tarde, seu Marcelo. Seu Marcelo, como que o senhor ficou sabendo exatamente do ocorrido aqui que o senhor alega na inicial? Desde o esbulho? Não, da questão tanto do espólio quanto das ofensas, né? Eu fiquei sabendo já na segunda-feira. Esse esbulho aconteceu no domingo, né? Pelo que me falaram, foi por volta no domingo, mas ninguém me deu certeza assim, do horário. Uma vizinha, como eu tenho muito contato, ela me perguntou de manhã na segunda-feira. Por um acaso eu estava indo lá para o imóvel, porque é onde eu tenho uma empresa. Tinha, né? Uma empresa. Eu estava já a caminho, aí ela me mandou uma mensagem, eu parei, olhei eu parei no farol. Aí ela perguntou para mim: Marcelo, você alugou a casa? Eu falei: não. Aí eu falei: por quê? Ela falou: porque tem um casal no quintal, lá do imóvel. Eu falei: já estou chegando aí. Aí quando eu cheguei, eu passei, realmente tinha um casal, tinha até mais uma pessoa, tinha 3 pessoas dentro do quintal, que eu não sabia quem era elas. Aí eu fui, chamei a polícia, fui para fora, para o lado, numa rua lateral, liguei para a polícia, falei o que estava acontecendo, e eu encostei no, lá no portão, já junto com os policiais. Eles mandaram 4 viaturas, porque a gente não sabia o que estava acontecendo. Eu falei: tem uma empresa lá, assim, acessado, e provavelmente estão roubando, porque ainda tinha um saveiro na porta. O que eu imaginei? Alguém está roubando meus negócios lá de dentro, vai colocar nesse saveiro para levar embora. Aí foi quando eu cheguei, ele falou: chama aí. Aí eu fui bater no portão, eles ficaram da lateral. Aí ele veio, tipo, falei: o que vocês estão fazendo aí, né? Aí saiu, de dentro da casa, saiu o Walter, que o Walter é sobrinho da Sandra. Aí ele veio e falou para mim: agora aqui quem vai morar é minha irmã, e qualquer coisa, a tia Sandra falou que não ia falar nada para você, não. Aí foi quando eu tomei conhecimento ali do... Tinha ocorrido... Mas quem estava lá não era a dona Sandra. Não era a Sandra, ela não estava nesse dia. Aí o que aconteceu? Aí eu fui, fiz o trâmite que tinha que fazer o boletim de ocorrência, entrar em contato com um advogado, tudo mais, para entender. Aí foi quando aconteceu. O André, que ele é inquilino do salão comercial que eu tenho lá. Ele tem um comércio de sucata que ficava nesse local. Aí ele me mandou uma mensagem no WhatsApp, né? Eu fui falar com ele. Aí ele falou: Marcelo, apareceu aí no domingo uma pessoa da família da dona Nair. Aconteceu isso, isso e isso. Ela falou que você roubava a dona Nair. Quem falou? O André falando para mim, que a Sandra... O André falando que quem falou isso? Ele sabia que era a Sandra, que ele no áudio ele não fala que era a Sandra. Tá, mas quando ele disse que a Sandra esteve lá... Sim, já no dia do esbulho. E tinha diversas pessoas, tanto que, como tem um processo da reintegração de posse, eles colocaram fotografia das pessoas que estavam no dia. Tem várias pessoas: Walter, a esposa dele, outros sobrinhos da Sandra, que chama, acho que é Christian. A Sandra, especificamente, quem que disse para o senhor que ela estava lá? O André. O André e outras pessoas que estavam na rua. Acontece o seguinte: as pessoas conhecem a Sandra porque ela já morou nesse imóvel na década de 80. Ela saiu de lá em 88. Então, alguns vizinhos que são mais antigos, por exemplo, o Alexandre, o Fernandinho, um outro que o apelido dele é Cachimbão, que agora não lembro o nome dele, falaram que era a Sandra que estava lá e que tinha ocorrido isso, que tinha as pessoas na rua naquele determinado momento e que realmente ela tinha falado isso, batendo com o que o André tinha me passado. Tá. E o que ele disse? Ele disse que ela disse... Falou para ele, porque ela foi abordar ele, porque ela sabia que ele era o inquilino do imóvel. Aí foi falar para ele: aqui o Marcelo não tem nada, Marcelo invadiu o imóvel, te alugou, e você tiver algum dinheiro com ele, você pega, porque aqui você não vai ter mais nada, e por aí vai. Dá acho que dá mais de 4 minutos de áudio que eu fiz a transcrição. Doutora, tem perguntas? Tem. Pessoa que o senhor falou que as pessoas que estavam no quintal o senhor não conhece. O casal, não. Hoje eu sei quem é, que é a Gabriela e o esposo, o namorado dela, que estava naquele momento, por as pessoas que viram. Só que mais pessoas saíram, que era o Walter, o Cris, eu não sei se é Cristiano, coisa que é um sobrinho da Sandra. Essas pessoas eu sei quem é. E o Walter veio falar comigo no portão. O Walter é de longa data. A gente se conhece desde criança. Não. E tanto que ele falou
a tia Sandra, que abriu junto com o Nestor, que é um outro sobrinho, que abriram o portão, entraram e fizeram qualquer coisa, é ela. Ele me deixou bem claro, é a Sandra que fez o negócio, que organizou, que orquestrou. Então, ele falou que foi ela. Aí pega, André, me manda um áudio. Se ele tá aí para confirmar quem foi a pessoa que falou para ele disso. E mais os vizinhos que conhecem no entorno, infelizmente eu só posso trazer 3 testemunhas aqui. E até mesmo uma das minhas testemunhas foi abordada por vocês. Uma não, foram mais, mas a que está aqui, trouxe aqui. Porque quem colocou ele no processo fui eu. Mais alguma pergunta, doutor? Não. O senhor pode retornar. Pode chamar. Excelência, pela ordem, ele está gravando. Tem problema. Nenhum. A audiência. Ali está gravando, ela não está em sigilo e qualquer uma das partes pode. Vai gravar minha Não estou gravando nada aqui, não. Ó. Não, Eu fazer fiz, você vai demissão. gravar. Está lendo áudio, vou ler no WhatsApp. O senhor precisaria ter avisado que o senhor está Faz gravando. isso, doutor. Não, no Está WhatsApp. gravando. Não está Agora, gravando? mas estava. Nunca teve. Na hora que o senhor sentou, você fez assim na tela. Bom, Excelência. tá gravando, podemos continuar? Está gravando, a audiência está sendo gravada. Obrigada. Boa tarde, dona Boa Sandra. tarde. Dona Sandra, a senhora tem conhecimento dos fatos aqui? Houve esse esbulho? A senhora estava envolvida? O que aconteceu? Bullying? Esbulho, ou a invasão lá no imóvel? Então, não é invasão, doutora. Primeiramente, essa casa pertence à minha família, é da minha tia falecida. Uhum. Quando nós entramos na casa, com a autorização dos meus tios, que são herdeiros, só que eles moram no interior, são idosos, e eu solicitei aos meus tios que a gente poderia entrar na casa, já que a minha sobrinha estava numa situação na época, depois da pandemia, logo após a pandemia, ainda tinha pandemia, mais ou menos. Ela estava sem lugar para morar, pedi para meus tios, eles autorizaram ela a entrar na casa, pode ficar. Aí, desse dia em diante, começou todo o problema. A casa estava vazia? Sim, totalmente abandonada, suja, cheia de rato, entulho, estava horrível. E essa casa era da tia da senhora? É da isso? minha tia. Ela morava lá? Morava até o dia que ela foi retirada da casa dela sem autorização da família, Retirada por o seu Marcelo. para onde ela foi? No momento, ele alugou uma casa e depois ele levou para casa, como a minha tia queria voltar para casa dela. Eu cheguei aí nessa casa, né? Conversei com a minha tia, ela não podia ficar, e no momento depois ela ficou um tempo. Eu queria trazer ela para minha casa, né? Mas minha casa estava reformando, ficou na casa da mãe dele, e depois ele colocou ela numa clínica de idoso, sem autorização da família. Só que ela não tinha como mais voltar para casa porque foi vendido todos os móveis da casa dela. Vendido não, sumiram os móveis. Ela é falecida? Faleceu em 2019, se não me engano. Tá. Outubro. E desde então a casa está vazia? Sim. Desde 2017 ou 2018 que estava vazia, desde quando ela foi retirada da casa. E quem que pagava a IPTU, contas, essas coisas, você sabe dizer? O IPTU sempre foi pago por uma pessoa que ela tinha um ferro velho lá. Ela pagava o IPTU da casa da minha tia. Depois que a minha tia faleceu, que a minha tia foi retirada de lá, em 2017 diante, ninguém pagou. Aí eu paguei todos os impostos, eu falei para meus tios, né, que como eu ia ficar na casa, eu comecei a pagar todos os impostos. Paguei todos, eles estavam até em dívida ativa. Em 2017, 18, 19, 20, 21 e 22, e agora também, só esse ano que eu não paguei ainda. Tá. A senhora chegou a comparecer lá nessa casa, aí nesse dia? No dia que nós entramos, sim. No dia que nós entramos, estava chovendo muito, estava toda a rua assim, sem ninguém na rua, e ninguém nem viu quando a gente entrou, porque nesse dia estava muito frio e chovendo. Aí a gente entrou na casa e começou a limpar.
Eu compareci lá mais 2 vezes apenas, depois desse dia. A casa estava aberta, estava fechada? Quem estava com a chave da casa? Na verdade, estava fechado, sim. Meu irmão tinha a chave do portão, mas foi trocada por o Marcelo, ele trocou. Meu irmão que morava com a minha tia uma época. Ele ainda tinha, só que ele mora no Rio de Janeiro, ele parou de morar. Tudo bem. Na data, né, em que aconteceu. Isso, não tinha. Não tinha chave. E estava aberta? Como é que vocês fizeram para entrar? Nós tiramos vou falar, do portão. O chaveiro abriu o portão, só. O chaveiro abriu o portão, mas não tinha chave. Não, do portão não. Se não tinha chave, estava trancado, como é que foi aberto? Não, nós pedimos para o chaveiro abrir. Pediram para o chaveiro abrir. Isso, tinha um chaveiro lá próximo, nós pedimos para ele abrir o portão. A senhora tem um inquilino lá? A minha sobrinha mora lá. O senhor André é um inquilino? Não, esse senhor André era o inquilino que estava lá sem autorização. Ele te alugou do Marcelo a casa da minha tia, no salão da minha tia. Só que aí nós fomos informados por alguns vizinhos que não queriam mais que colocassem como fala? Não sei como fala, entulho, lixão, ferro velho lá. Que eles reclamavam muito disso, dessas informações passavam para minha família. E depois disso daí, na verdade, eu soube que ele tinha alugado para esse moço o dia o segundo dia que eu fui lá, que eu conversei com a vizinha da frente, que é a senhora Zélia, que faleceu. Aí ela falou que esse senhor tinha alugado esse salão e ela me apresentou esse senhor. Nessas conversas com o vizinho, né, ou em grupo de WhatsApp ou algo do tipo, a senhora chegou a mencionar o nome do seu Marcelo ou não? Que grupo de WhatsApp, doutora? Algum grupo de WhatsApp ou na conversa pessoalmente com algum vizinho, alguma coisa, em algum contato, seja ele como for, com algum vizinho. A senhora chegou a mencionar o nome do seu Marcelo? Eu não tenho nenhum contato de vizinho pelo WhatsApp. Não, mesmo que não, foi só um exemplo, mesmo que não seja por WhatsApp, pessoalmente ou por telefone, ou não. qualquer outra forma. Eu não tenho muito conhecimento lá, porque eu morei lá quando era criança, entendeu? Eu não conheço, eu conheço algumas pessoas assim, de criança só, mas eu não tenho contato assim com eles. Eu mais tinha contato a dona Célia, que faleceu. A senhora chegou a falar com o senhor André ou não? Uma vez a dona Célia me chamou para falar com esse senhor André. Ela falou, olha, esse daqui é o senhor que é o mercadoria, né, que é chamado ele, é o mercadoria que está no salão. Aí ele perguntou como que ficava a situação dele, que ele tinha alugado o salão por R$3.000 com o Marcelo. Eu falei, olha, infelizmente eu não posso fazer nada. Aí ele falou, eu além de alugar, eu ainda arrumei o portão, gastei R$600 no portão, na porta de ferro. Aí eu falei assim, olha, não posso fazer nada para o senhor, porque ele como fala, alugou para o senhor sem autorização da família. Isso aqui não pertence ao senhor Marcelo, pertence à minha família. Então, ele alugou para você sem autorização. Mas ele não é filho da dona Nair? Eu falei, não, ele não é filho da dona Nair. Mas aí, como que vai ficar a minha situação? Eu paguei R$3.000. Eu falei para ele assim, o senhor vai lá e conversa com o seu Marcelo. Aí ele fez uma proposta para mim. Ele fez uma proposta na época que se eu desse uma parte do dinheiro, ele me ajudaria testemunhando contra o senhor Marcelo. Só que eu não aceitei. Ele mesmo falou para mim. Qual que é a situação desse imóvel? Tem inventário? Qual que é a situação legal? Está com inventário, já deu entrada no inventário, só que no momento, doutora, o que acontece? Depois que a minha tia saiu, o Marcelo ele criou várias situações desde aquele momento ele já criava situações para adquirir o terreno da minha tia, né? E diante disso, no processo que foi feito, foi dada a posse do local para ele.
Mas isso ainda está em processo, porque nós temos o recurso e a minha família já entrou com o inventário. Tá. Meus tios que são os herdeiros. E essa posse foi dada legalmente para ele, é isso? Ainda não, está em processo. Não, a posse A é posse, dele. isso. E essa posse já era dele quando houve essa... Não, depois do processo. Foi em 2022, certo? Essa invasão que ele relata aqui. Invasão não, é. Eu estou chamando de invasão, sim, mas por favor. podemos não chamar. Sim. Eu estou querendo saber se ele já tinha posse do imóvel nessa data. Na verdade, ele dizia, né? Porque como a casa, não sei, em 2020... Que a posse, em um processo judicial... Isso, o juiz deu, isso. Tá. Essa decisão é anterior ou é posterior? Posterior. Essa decisão é posterior. Agora, tem o quê? 3 recente. meses, isso? É posterior a esse relato aqui do... Isso. 2022. Isso. Doutora, tem perguntas? Sim. Pois. Como a senhora Sandra disse que eles tiveram autorização, né? Tiveram autorização para entrar no imóvel, então, só para ficar claro, ainda não teve um processo de inventário para a devida partilha, dando a propriedade do imóvel para os seus tios, correto? Ainda não. O senhor Marcelo morava nessa residência? E se sim, por quantos anos? Quando ele era criança, ele morou, porque a mãe dele era inquilina da minha tia. Só quando ele era criança ou na fase da adolescência e a fase adulta também? Ele ficou algum tempo, porque ele morava no Jaraguá, a mãe dele morou no Jaraguá, tanto que é minha vizinha, né? Ele morava no Jaraguá, ele ia para lá, morou lá no Jaraguá, morou bastante tempo. Depois ele casou, não morava com a minha tia, quem morava com a minha tia era meu irmão Lúcio. Reintegração de posse, correto? Reintegração de posse? Isso. A senhora falou que o senhor Marcelo ganhou em primeira instância. Reintegração de posse. Posse, isso. Então, ele já estava no imóvel antes do caso de... Enfim, quando vocês entraram lá. Na verdade, ele não ficava com o imóvel, ele estava lá segurando, porque minha tia, como ele tirou minha tia de lá, ele ficou segurando o terreno, enquanto ninguém foi buscar, né? Como eu fui lá e fui à frente, por isso que toda essa situação está virada para mim. Poderia ter sido meu irmão, poderia ter sido meus 30 herdeiros da casa, só que eu que resolvi fazer isso porque eu fui ajudar minha sobrinha, então sobrou para mim. Foi quem entrou, na verdade, foi o meu tio. Meu tio lá que é o herdeiro real. E eu não sei a data, não, já está em processo. É recente. Dos fatos relatados pelo senhor Marcelo, a senhora se encontrava nesse dia e a senhora conversou com o senhor André esse dia. No dia da posse nós entramos? Isso. Não. Quando foi essa conversa? Foi bastante tempo depois. Foi um dia que eu fui lá. Mas foi um dia à tarde, assim, então um dia final do dia, no final de novo, entre 3 horas. Não conversou com ninguém. Não conversamos, porque, na verdade, ali aquela rua, ela não é uma rua que tem bastante gente. Por quê? Porque quando tinha o ferro velho lá, juntava muito morador de rua, pessoas... Então, é um lugar bem sujo, entendeu? Na verdade. Então, tinha cheiro de urina. Então, enfim, não tinha muita gente. Não tem muita gente lá. Nesse dia, eu lembro que tinha a dona Célia, esse senhor, que é o mercadoria, né, que estava do outro lado da rua, tinha várias sobrinhas minhas, tem minhas sobrinhas, meu sobrinho, e se não me engano, tinha um outro vizinho também, o tal de Marcos, que é o homem que vende queijo, que eu nem sabia que me falaram que é o homem que vende queijo, só. Tem mais perguntas? Obrigada, dona Sandra. A senhora pode voltar para o lugar da senhora. Obrigada.
Boa tarde. Boa tarde. Excelência, Pois não, doutora? olha, eu queria já contraditar essa testemunha, porque ela tem interesse na causa. Qual o interesse? Essa pessoa tinha um ferro velho e ele falou para uma das testemunhas que foi até arrolado pelo autor, que ficou feliz porque o autor tinha conseguido a reintegração de posse, conseguido a posse, e que ele iria voltar a ter o ferro velho. Mentira sua, não falei nunca isso na minha vida. Eu até saí fora que eu tinha mais Senhor André, Mentira dela, eu não falei mas isso. eu não dei a palavra. O senhor só pode falar quando eu disser. Tudo bem, obrigado, desculpa. Doutora, a ação aqui, né, ela é danos morais. Sim, ela não tem relação com a posse propriamente dita. Então, eu vou indeferir a contradição. Mas nesse caso ele tem interesse dela ser punida, né? Ele tem interesse que ele ganhe mais no processo. Ou melhor, que ele ganhe algo. Não tem tem interesse algum valor jurídico, monetário. doutora. Não tem interesse jurídico. Você tem na lá, causa. é por isso. Eu mexo com a barra de casa. O senhor está de novo falando sem autorização. É porque essa mulher está falando disso. André, eu vou perguntar então para o senhor diretamente. Se eu tenho algum interesse nessa causa, se eu ganho alguma coisa Nada. a procedência ou não? Nada, minha senhora, nada, doutora, nada. O senhor vai ser ouvido como testemunha, o senhor tem o dever de dizer a verdade sob pena de crime de falso testemunho. O senhor compreende? Senhor André, o senhor alugava lá uma parte do imóvel, é isso? Exatamente, na época eu mexia com reciclagem. Tá. O senhor alugava de quem? Do Marcelino. Tá. Por quanto tempo o senhor alugou? Doutora, eu não sei se foi 2 anos, 3 anos, uma coisa assim. Tá. E o senhor pagava para ele o aluguel? Pagava. Senhor André, o senhor estava presente no dia em que houve lá que essas pessoas, né, que eram da família da proprietária, compareceram lá no imóvel? Foi um dia de domingo, doutora. Eu estava por lá. Como é que foi? Aí eles chegaram tudo de uma vez, aí já foram quebrando o cadeado e entrando. Aí falaram assim, isso aqui, né, Marcelino não manda em nada aqui, que aqui não é da família, ele está aqui como intruso, e está pegando o dinheiro da senhora, a dona Naí, até eu conheci ela, está pegando o dinheiro da dona Naí, e tirou um carro no nome dela, e ele está aqui como intruso, você não pode pagar nada aqui. Até minhas coisas que tinha lá eu perdi, para a senhora ter uma ideia. Portão, umas coisas que eu tinha feito de benfeitoria de madeira lá dentro, trancar lá e nunca mais eu podia entrar para pegar minhas coisas. Tá. A dona Sandra que está aqui, o senhor pode olhar para ela, por favor? O senhor reconhece a dona Sandra? É de óculos lá, né? Sim, o senhor reconhece a dona Sandra? Reconhece. Tá. Em que momento que ela foi falar com o senhor? Ela falou que o Marcelino era da família e que ele tinha pegado o dinheiro da dona Naí, estava pegando o dinheiro dela, né? Sem o benefício, o que era. Tinha até tirado um carro no nome dela e era intruso, estava lá de intruso, não tinha nada a ver. Só isso. O senhor sabe se ela, além de falar sobre essas coisas para o senhor, ela falou para mais alguém, não? Se ela falou lá para todo mundo lá na rua, lá. Não sei se alguém mais valeu. Se não falaram contra ela, porque talvez o povo não quiseram. Sei que eu não tive mais acesso. Tinha muita gente lá na hora que eles entraram. Quando ela falou essas coisas para o senhor? Tinha mais gente lá. Tinha mais gente? Tinha. Quem que é? Eu não vou saber que era dia de domingo. Eu Mas vi ela fazendo. Que eram da família que vieram com ela ou era vizinhança? Não, foi o povo que ela trouxe, com ela mesmo. Trouxe bem umas 10 pessoas. Umas 10 pessoas. Eles chegaram, abriram o portão, quebraram e entraram logo de uma vez e tudo. Tá. Tem grupo de WhatsApp dos vizinhos ou de rede social? Eu não sei, né, doutora? Porque na época... O senhor não sabe. Se tem, o senhor não participa. Eu só estou falando o que eu vi, só Sim. isso. Tá. Só isso. Tá bom. E outra coisa, eu também não tenho interesse lá, porque eu mexo com lava rápido. Só isso. Tá. E depois desse dia, especificamente, eles continuaram lá? Ficaram lá, eu não peguei mais minhas coisas que estavam lá, ficou Daí fechado. Saiu. Eu saí, né? Porque na época eu moro lá perto, lá, eu saí de lá, até sair de lá. Porque ficou minhas coisas lá dentro, eu não pude mais pegar, portão, um monte de coisa minha. Eles entraram, trancaram lá, fecharam tudo e já era. Doutora, tem perguntas? Senhor André, então no dia dos fatos, a senhora Sandra falou com o senhor. Falou que não era mais para mim entrar lá, porque eu não mandava em nada, não tinha direito, não era deles lá e tudo, era da família. O senhor se recorda dela proferindo diretamente ele aí. ao senhor Marcelo? Sem dúvida, falou que ele não tinha direito, não era da família
Estava lá como intruso e estava pegando o dinheiro da véia e tinha tirado até um carro no nome dela. Pronto. Perguntas, doutora? Sim. A senhora Sandra falou com o senhor. Falou lá na hora. Deixa eu terminar. É. Se acalma. Ela vem me acusando. A senhora Sandra falou com o senhor em quantas oportunidades? Só foi essa vez ou teve outra? Falou lá na hora lá, que ela chegou lá, que arrombaram o cadeado, então ela falou que o Marcelinho não tinha direito a nada, estava lá como intruso e que ele estava pegando o dinheiro da véia e tinha tirado um carro no nome dela, só isso que ela falou. Meio da rua? Foi lá no portão na hora lá, que eu falei, não, eu tenho minhas coisas aí, não sei o que e tal. Aquela aglomeração de gente. Só para eu entender, as pessoas da família. Dela. Perfeito. Sem mais, excelência. Obrigada, senhor André. O senhor está dispensado, tá? Tá bom. Boa tarde. Boa tarde. Senhor César Augusto Pires de Almeida Melo, é isso? Isso. Senhor César, o senhor tem alguma relação com as partes? Uma relação de parentesco, amizade próxima? É só conhecimento, conhecida. Tá. O senhor vai ser ouvido como testemunha, o senhor tem o dever de verdade sob pena de crime de falso testemunho. Você compreende? Tá. O senhor sabe do que se trata o processo? O senhor sabe do que se trata? Pois não. Não sei. O senhor viu alguma coisa que está sendo alegado aqui? Não, O senhor é vizinho lá, é isso? isso. Tá. Bom, o autor, ele alega que teria havido uma invasão, né, por parte da dona Sandra, dos familiares no imóvel ali da Rua do Impressionismo, 79-83. O senhor teve conhecimento desse fato ou não? Ah, porque sabendo assim depois, né? Por que o senhor ficou sabendo? Entre a Sandra e o Marcelo, né? Tá, mas por quê? Quem contou para o senhor? No começo foi o Marcelo. Marcelo contou para o senhor. Tá. Não, a invasão que eu fiquei sabendo depois que ele estava morando lá dentro. Tá, Tá? tá. E o senhor conheceu a dona Sandra ou não? Assim, é conhecida. Tá. Tá? Ela chegou a falar com o senhor a respeito do senhor Marcelo em algum momento? Não, só falou que estava sendo no processo, né? Tá. Mas o que ela disse para o senhor? O senhor se lembra? Só que não muito bem. Mais ou menos. O senhor lembra mais ou menos o que ela disse? Que tá querendo ficar com nós, com a casa, né? Que quem estava querendo ficar? Marcelo. O Marcelo estava querendo ficar com a casa. É. Tá.
O senhor é vizinho, né? O senhor disse? É, vizinho de frente. Tá, quem que é dono da casa lá? Era a tia da Sandra, né? Aham. Tia da Sandra. E o seu Marcelo morava lá, era considerado como proprietário ali da casa ou não? O que eu fiquei sabendo era sobrinho. Sobrinho. O senhor, como vizinho ali, como membro lá da comunidade da vizinhança, o senhor chegou a ter conhecimento de algum tipo de palavra ofensiva, alguma coisa do tipo da dona Sandra contra o seu Marcelo? Não. Não. Perguntas, doutora? Nem isso. Perguntas, doutora? César, o senhor estava presente no dia dos fatos narrados pelo Marcelo? Amarrado assim. Queria ter entrado em imóvel. Não, O senhor não estava presente nesse dia. não. E o senhor ficou sabendo, então, por terceiros. Depois que eu, como se diz, que eu vi que eles estavam já lá, né? Ele de lá há quanto tempo? Eu há 38 anos. O senhor sabe dizer aproximadamente quanto tempo o senhor Marcelo também residiu lá? Olha, ele já, Doutor, isso não é objeto da ação. Qual foi a pergunta, perdão? Não sei há quanto tempo ele sabe que o senhor Marcelo residia também em imóvel. Ele falou que ele é vizinho lá há muitos anos, né? Ele mora lá aproximadamente 34 anos. Eu queria saber se ele também conhece o senhor Marcelo nesse mesmo período. Eu fiz essa pergunta, né? Quem era considerado proprietário ali do imóvel, ele respondeu que era da dona Naí, não é isso? O senhor Não, tudo bem, se ele faz? tá bom. Então tá bom, seu César, só isso, eu tava dispensando, tá? Obrigada. Boa tarde. Tá gravando, né? Tá gravando? Tá. Boa tarde, senhor Walter Almeida Rodrigues. Isso, sim. Senhor Walter, o senhor sabe do que se trata o processo? Em parte, sim. Tá. O senhor tem alguma relação com as partes, de amizade próxima, de parentesco, tem algum interesse na causa? Sou sobrinho da Sobrinho da Sandra. dona Sandra? Tá. O senhor vai ser ouvido como informante do juízo. O senhor estava presente, tem uma alegação aqui que, na verdade, é incontroversa, né, de que teria havido a ocupação lá da residência, né, pelos familiares da proprietária, no qual se inclui o senhor e a dona Tia. né? O senhor estava junto nesse dia? Como é que foi? O senhor sabe a respeito? A questão da casa É. estava abandonada? Sim. A casa da família, da minha tia, irmã do meu avô, pai da minha tia. Que é a dona Naí, não é isso? Isso. E aí a casa estava com essa questão do uso, ela já havia falecido, e a família tomou essa questão do cuidado da casa, que estava abandonada. Tá. Tem aqui uma data específica, né, de que a família teria comparecido lá na casa em janeiro de 22. Sim, porque... O senhor estava presente nessa data ou não? Tá? Se não me engano, sim. Não, foi o dia que Sim. que a família entrou Sim. lá na casa, né? O senhor se recorda se a casa estava fechada, estava trancada? Como é que foi? Tinha muito entulho na garagem, né? Sim, eu mesmo que tirei o entulho. Tá, mas tinha cadeado, estava trancado o portão? Tá. Tá. Como é que fez para abrir? A gente acabou pedindo para um rapaz abrir. Essa casa estava toda fechada, mau estado, muita sujeira no caso. E a gente fez essa... A dona Sandra estava junto? Tia tava. Estava. Tinha um inquilino, supostamente, lá na casa, o senhor André? Não. Não tinha? Não. Antigamente era um uso para um ferro velho a garagem, no qual eu tirei todo esse entulho. Tinha rato. Não tinha ninguém lá? Não tinha uma pessoa chamada André? Não. Não? Não. O senhor não sabe quem é, André? Não tinha ninguém lá? Sim.
apareceram muitas pessoas, no caso, o termo noias lá, que ficavam indo usar droga ali na frente, tudo, mas então passava muita gente. Até depois eles ficavam indo lá, achando que tinha essa questão do ferro velho e ainda era uso para esse questão do uso de droga ali na frente. O seu Marcelo chegou a chamar a polícia? Como é que foi isso? No dia que ele chamou, eu estava lá. E aí? O que aconteceu? E a questão que chegou várias viaturas, ele falando que a casa era dele, batendo, gritando no portão. Quando ele me viu, ele ficou assustado, porque na verdade ele alega que morou lá 40 anos, mas ele foi criado comigo, em outro lugar. A gente foi criado junto, desde a infância. E isso aí não procede. A dona Sandra, nesse dia que teve a polícia, tudo, a dona Sandra estava junto também ou não? O senhor lembra? Eu acho que nesse dia em específico só estava eu, um amigo, e ele chegou no portão batendo. Acho que chegou 3 ou 4 viaturas. O senhor tem conhecimento se a dona Sandra tem conhecimento lá com a vizinhança ou não? A questão da vizinhança da freguesia, Essa vizinhança que a gente morou lá, né? Sim, tem lá. pessoas que até conheciam lá. Pergunta, doutora. Sim. Pois. Você poderia me relatar o que aconteceu que foi até objeto de uma queixa-crime? Que você estava no grupo? Me relata o que aconteceu. Marcelo criou um grupo, né, e colocou todos os meus tios. A gente são 10 homens e 2 mulheres, e ele criou um grupo nessa data e falou algumas coisas referentes à minha tia, e até alguns tios meus orientaram. Ele falou assim: Marcelo, deixa isso aí pra lá, para com isso, para de falar. Depois eu não sei se minha tia tomou alguma providência em relação a esse grupo, alguma questão desse grupo, mas até eu estava meus tios do interior, um monte de gente que não tinha nem conhecimento, assim, questão dessa causa. E o que mais que ele foi? Só o WhatsApp ou ele fez mais? Instagram também, se não me engano, né? Eu não me lembro direito, mas do lado... Então, ele que fez o dano moral, né? Ele fez um... Eu vou juntar no processo da excelência. Eu vou juntar... A senhora fez pedido contraposto? Isso, eu vou fazer. Então, não, já não fez. Já não fez, então não faz parte desse processo especificamente. Exatamente, né? Mas só para avisar, porque tem a fase de manifestação, não foi juntado por um erro material, e ele fez esse grupo, colocou todo mundo que ele está falando, e fez um vídeo no YouTube. Doutora, a senhora tem perguntas para o senhor Walter? Como eu perguntei sobre esse grupo, e a senhora Sandra tem algum interesse monetário da casa? Não, a gente não precisa. A pessoa totalmente destruída. Outra pergunta. As pessoas, a família inteira resolveu tomar conta da casa ou foi só a senhora Sandra? A família inteira. Tanto que tem a questão do inventário. Tem os irmãos vivos da minha tia. Muito obrigada. Só isso, excelência. Pergunta, doutora. No dia que vocês entraram... Senhor Walter, o senhor pode continuar a olhar para cá? Se o senhor não entender, eu repito. Imagina. A senhora sempre estava junto com o senhor? No dia da entrada na casa? Sim. Sim. Estava junto. Sim, senhora. Tem mais perguntas? Obrigada, senhor Walter. Só isso, tá? Está dispensado. Eu vou, então, encerrar a instrução. Então, dispensado, chamar concurso, tá? Obrigada.